No vídeo de hoje, que brisa é essa? Corpo, mente, espírito, alma. Como a Bíblia explica isso e o que a Bíblia fala sobre cada parte do nosso corpo. Aqui em Gênesis 2:7, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Bom, e para a gente iniciar o nosso assunto, vamos começar pelo corpo. Aqui em Gênesis 2:7, Deus formando o homem do pó da terra. A origem dessa palavra formou, no hebraico, ela tem a sua raiz na mesma conexão do oleiro com o vaso de barro, por exemplo. Eu não sei se você já viu, eu vou deixar uma foto aqui de como é o trabalho de um oleiro, de como ele molda aquele barro, aquela lama com as suas mãos, dando forma para aquilo. Então, o que o escritor quer dizer ao usar essa palavra em Gênesis 2:7? A analogia de que Deus nos moldou a partir do pó da terra. Você pode ver no Gênesis que Deus disse que haja luz e houve luz, que haja a separação das águas e da terra, e isso aconteceu. Porém, que quando Deus foi criar o homem, ali diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, quando Deus criou o homem, ele não apenas criou com a sua boca, ele moldou o homem com as suas próprias mãos. Implica que as mãos do Criador, as digitais dele, foram gravadas em nós. Pausa para o café. Isso, quando nós dizemos formados do pó da terra, quer dizer formados do pó da terra, literalmente do pó da terra. A Bíblia, Deus mesmo fala que nós viemos do pó e ao pó voltaremos. Só que quando a gente fala o pó da terra, nós muitas vezes não entendemos a dimensão do que isso significa. Só que se você for estudar quais são os componentes que existem no nosso corpo, a quantidade de minerais que existem no nosso corpo, eles são muito similares ao que existe no próprio pó da terra. Então eu vou deixar aqui do lado também uma lista para vocês com 10 substâncias que existem no nosso corpo, que nós somos formados, e também ele contém no pó da terra. Muitas vezes na Bíblia nós temos a analogia de como se nós fôssemos vasos de barro, e a gente pode parar para pensar assim: por um acaso o barro questiona a Deus a respeito do que ele faz? Por um acaso o barro questiona o oleiro a respeito do que ele está fazendo? O barro, a argila que está sendo moldada, desfigurada ali no momento, sendo moldada com a própria mão do oleiro. Por um acaso esse barro questiona o que você está fazendo? Isso também serve para que a gente possa entender a soberania de Deus a respeito das nossas vidas. Reconhecermos Deus exatamente como Ele é, como Criador, como soberano sobre toda a criação. E agora eu gostaria de falar um pouco para vocês sobre a alma. Ali a gente vê que Deus soprou em suas narinas um fôlego. A gente já vai chegar nessa parte do fôlego, porque ele é muito mais relacionado ao espírito. O homem se tornou um ser vivente, ou seja, a respeito da nossa alma, da nossa consciência, né? Aqui, a palavra alma na Bíblia é a palavra nefesh, que significa alma viva, um desejo, uma emoção, uma vontade, aquilo que nos move. Então essa palavra nefesh, ela é usada como alma, né, no Antigo Testamento. E no Novo Testamento nós temos Paulo usando muitas vezes a palavra psique, né, que para nós talvez essa palavra seja um pouco mais conhecida, mas ela dá muito mais entendimento a respeito do nosso consciente, do nosso raciocínio, a nossa capacidade de pensar, porque na alma estão os nossos desejos, as nossas vontades, a nossa intencionalidade, ela está na alma. Em Marcos 12:30,
Nós temos uma passagem muito conhecida do Evangelho que onde um dos mestres da lei pergunta, né, para tentar achar alguma respostinha em Jesus, mal sabe ele, coitado. Então Jesus responde: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Então em Marcos 12:30, Jesus responde que o mandamento mais importante é: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. Então, o que isso quer dizer? De toda a nossa intenção interna, esse nefesh, a essa psique que nós temos como seres viventes. Agora falamos sobre o espírito. Uma pausa para o café novamente. Voltando a Gênesis 2:7. Em Gênesis 2:7, nós temos ali: Deus soprou o fôlego de vida em suas narinas. A palavra espírito, ela é ruach. A palavra ruach, no hebraico, ela pode ser traduzida como um vento, um sopro, um fôlego. Essa palavra ruach. Essa palavra ruach é a mesma palavra usada lá no começo, em Gênesis 1, onde fala que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, por um exemplo. Então aqui quando fala que Deus, ele soprou o ruach em nós, por isso ele voltará para Deus. No Novo Testamento, Paulo ele usa muito a palavra pneuma para espírito. Então, a palavra grego, né, as cartas de Paulo, né, traduzindo do grego, a palavra pneuma, ela também tem essa raiz como um sopro, um espírito, porque o espírito, ele é a forma com que nós nos comunicamos com Deus. Muitas vezes nós nos perguntamos como que nós ouvimos a Deus. Deus, ele é espírito. Deus se comunica com nós através do nosso espírito, através do nosso ruach, através do nosso pneuma, que o próprio Deus colocou dentro de nós, é que nós conseguimos nos comunicar com ele. Romanos 8:16 é a resposta para uma pergunta que muitas das pessoas fazem. É: como eu sei de que eu sou salvo, por exemplo? Como eu sei que um dia eu vou para o céu com Jesus? Como eu sei que eu possuo a vida eterna? Porque Romanos 8:16 diz o seguinte: o próprio Espírito, o Espírito de Deus, ele testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, a certeza da salvação, o conhecimento da fé, ele vem por um testemunho do Espírito de Deus no nosso espírito. Então existe um testemunho interior, uma conversa interior do Espírito de Deus com o nosso espírito, nos dizendo que nós somos filhos de Deus. Então pode ser que muitas vezes nós ouvimos o Espírito de Deus falar com o nosso espírito e se parece muito com o nosso próprio pensamento, se parece muito com a nossa própria voz. Porque o que fala conosco é o nosso próprio espírito transmitindo um testemunho do Espírito de Deus. Então Deus, ele se comunica através do nosso espírito e o nosso espírito transmite esse testemunho para a nossa alma. Porque se o nosso espírito ele fosse passivo, se o nosso espírito ele tivesse apenas ali um fantasma ou sei lá o que, seria uma coisa que não condiz com a palavra. O nosso espírito ele é vivo, o nosso espírito ele é ativo. Aqui João 4:24 diz o seguinte: Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas preste bem atenção no que está falando aqui. Deus, ele é espírito. Ok, nós já sabemos disso. Então, se o nosso espírito ele pode adorar em verdade, o nosso espírito também pode deixar de adorar em verdade. Porque o nosso espírito ele também se move com intencionalidade. Assim como a gente leu no outro texto, ali, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, nós buscarmos a Deus, o nosso espírito ele vai estar adorando a Deus em espírito e em verdade. Mas quantas vezes
você chegou num ambiente, chegou em algum lugar, você sentiu aquela presença ruim, você sentiu aquele ar pesado, aquele ambiente desconfortável, e você não sabe explicar, porque não tem ninguém falando mal de você, não tem ninguém fazendo nada de errado, e você sente aquele desconforto. Aquilo é o teu espírito de que há algo naquele ambiente. É uma coisa que visualmente, fisicamente, é muito difícil de explicar isso. Diferente de um pensamento simples. E deixa aí nos comentários se você já sentiu esse testemunho interior, você já sentiu você já teve a sutileza de perceber o teu próprio espírito se comunicando através dessa sensação, através desse testemunho interior. Deixa aí nos comentários que eu quero ver. Então aqui o último texto que nós vamos ler, 1 Tessalonicenses 5:23, que o próprio Deus da paz santifique inteiramente, que todo espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu vou ler só o versículo anterior, que ele fala assim, ó, afastem-se de toda forma de mal, de toda forma de mal. Então se aqui o nosso corpo ele é dividido em formas, em partes diferentes, então existem várias formas desse mal. E nós devemos nos afastar de todas elas, seja um mal do próprio corpo, seja um mal da própria alma, da própria psique, ou até mesmo um mal espiritual. Nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito são formados por Deus e juntos, numa plena sintonia perfeita da criação de Deus, somos e nos tornamos uma alma vivente. E eu espero muito que o Espírito de Deus testemunhe no seu espírito e que esse vídeo toque o seu coração e traga um aprendizado para você. Se inscreve no canal, compartilha com alguém que você acredita que essa informação vai agregar. Um abraço e até o próximo vídeo.